Se você entrou nesse vídeo porque você não se acha uma pessoa disciplinada, eu quero começar acabando com esse mito. Você faz coisas disciplinadamente todos os dias. Pode ser comer, dormir, trabalhar. São hábitos, são ações que você cumpre com disciplina. O meu objetivo nesse vídeo é a gente entender por que esses você cumpre com disciplina e como nós transferimos esse porquê para outros hábitos que são mais difíceis de nós nos mantermos disciplinados. Antes de continuar, se você ainda não me conhece, eu me chamo Julie Cias, sou futura nutricionista e escritora, e aqui no canal nós conversamos sobre tudo que envolve dieta, entendendo dieta como estilo de vida. Então, tudo aquilo que envolve o seu estilo de vida de uma perspectiva comportamental, científica, filosófica, teológica e o que mais vier. Então você se achega e se acha. Quero começar dizendo que eu já falei desse livro. Esse livro, ele é interessante, tá? Eu sempre vou recomendar. Chama Paris é uma Festa. Nesse livro aqui, o Hemingway conta a história dele em como... no desenvolvimento dele nos primeiros anos enquanto autor, enquanto escritor. E tem um capítulo inteiro que tem o título A Fome como Boa Disciplina. O que foi essa fase na vida dele? Foi uma fase que se ele não escrevesse, ele não vendia, se ele não vendesse, ele não comia. Então, de onde surgiu a disciplina dele para escrever todos os dias? Surgiu da percepção sensível de necessidade. Assim como você vai comer todos os dias porque você tem uma percepção sensível da necessidade de energia, da fome. Você bebe água, eu espero, todos os dias porque você tem uma percepção sensível da sede. E olha que curioso, a pessoa que não bebe água direito é porque ela já perdeu a capacidade de sentir a sede. Por mais que ela ainda esteja ali, ela só não reconhece. Aqui, na verdade, vai habitar o ponto central da nossa conversa, que é: muitas vezes nós não conseguimos ter a disciplina em certas ações, em certos hábitos, porque nós não reconhecemos a necessidade que nós temos dele. E isso não significa que a necessidade não existe. Assim como pessoas que não bebem água porque alegam não sentir sede, na verdade, elas não têm o repertório de reconhecer a sede. Porque o corpo também já se acostumou a não beber a água. Só que na ausência de água, ele vai compensar isso de outras formas. Não à toa, às vezes a gente conversa. Tem gente que confunde sede com fome. Tem gente que fica com sede e bebe outra coisa, não bebe água. Então, são coisas que provam que o sentimento ainda existe, a necessidade ainda existe, mas por não estar sendo satisfeito da forma correta, se compensa em outras coisas. A falta de disciplina em algumas áreas da nossa vida é só isso. Eu tinha que estar fazendo algo, por eu não reconhecer a necessidade disso, eu compenso essa necessidade com outras coisas. Tudo bem? Vamos desenhar melhor esse panorama. A gente vai entender a primeira coisa, que é: toda pessoa disciplinada, ela reconhece, ela tem como motivação a satisfação de uma necessidade através de um hábito, sem se dar muito tempo para deliberar entre a ideia e a ação. A gente falou disso em alguns vídeos atrás. Sem ficar construindo narrativas entre a ideia e a ação, certo? Ela simplesmente sabe o que ela tem que fazer e ela faz. O que acaba acontecendo quando nós tentamos abraçar hábitos que a necessidade não é tão sensível pra gente? A gente começa a querer treinar. Só que a gente, na verdade, não entende por que a gente quer treinar. A necessidade que nós colocamos é a estética. Talvez de saúde. Mas não algo visceral o suficiente para te fazer querer ir. Porque a tua saúde não tá ruim o suficiente para tu querer ir. A tua estética você pode mudar de outras formas. Hoje existem inúmeras. Te incomoda, mas não o suficiente. Só que existe um incômodo, e é um incômodo que me faz ir todos os dias. Que é: eu sei que se eu começar a ouvir essa vozinha que me diz para parar, eu vou voltar para aquele lugar que eu tava. Voltar para aquele primeiro lugar não é impossível. São pequenas decisões que você faz. Assim, o lugar que nós estávamos, o lugar que nós estamos e o que nós queremos chegar é feito de decisões. E são caminhos reversíveis, tá entendendo? Então, assim, eu treino há 6 anos, eu faço dieta há 6 anos. A dieta pra mim é extremamente natural, mais até do que o treino. Se eu começo a me permitir não ir, vai dar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, e vai voltar a ser o meu normal. Eu não quero que isso volte a ser o meu normal, porque eu sei que, para muito além da minha estética, para muito além da minha saúde, ter percebido a minha cabeça em um lugar de eu preciso de força foi o que me fez ir. Eu não quero voltar para o lugar onde eu tô mais fraca. Então, eu reconheço
a minha necessidade de ter força. Eu reconheço a minha necessidade de ultrapassar a minha preguiça. Eu reconheço a minha necessidade de levantar e fazer o que tem que ser feito. Eu reconheço o meu dever em relação a isso. Aqui nós vamos para outros parâmetros. Nós vamos, por exemplo, para quando você quer estudar. Você quer se tornar uma pessoa intelectualmente mais ativa. Para você reconhecer que você precisa estudar, você primeiro precisa reconhecer que você não tem conhecimento. Você não tem. Você não tem conhecimento para a vida que você quer ter. Você não tem conhecimento suficiente para bancar metade dos sonhos que você tem. Se caísse na tua mão agora todo o dinheiro que você quer ganhar, você não saberia o que fazer com isso. Você precisa estudar. Você precisa correr atrás. Você reconhece essa necessidade? Talvez, se você começar a reconhecer essa necessidade, acordar e fazer o que tem que ser feito se torna mais fácil. Se você quer ter uma vida espiritual mais ativa, mais disciplinada, de oração, de leitura bíblica, você precisa reconhecer a sua necessidade de ter Deus, de estar com Deus, de falar com Deus. O reconhecimento dessa necessidade vai vir do fato de perceber que a sua existência crua não é suficiente. Você, cara, olha só, você é um ser humano. Você sente dor, você sente fome, você sente frio. Se não existissem coisas para suprir essas necessidades, o que seria da sua vida? Você teria que, no mínimo, inventar alguma coisa para suprir essas necessidades, senão você nem existiria. Então, todas as outras coisas, os hábitos que nós queremos construir, nós precisamos começar por que eu quero fazer isso? Qual é o meu porquê? Qual é a minha maior motivação? O que eu reconheço que eu não tenho por não fazer isso? Eu não tenho força, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Eu preciso fazer. Então, se vocês forem ver a história de qualquer pessoa que tem uma extrema disciplina, uma extrema superação, são pessoas que só se colocam na posição de repetir todos os dias os mesmos hábitos, muito mais porque elas não querem voltar para onde elas estavam quando elas não faziam. Porque aí nós vamos bater no seguinte, sabe o que eu falei? Quando você não reconhece a necessidade, você começa a suprir essa necessidade com outras coisas, o seu organismo vai dar um jeito. Geralmente, essas outras coisas são pequenos vícios. Vamos entender melhor isso. O que é você não reconhecer as suas necessidades? É um orgulho de autossuficiência, tá? Então, você não precisa fazer dieta, você não precisa treinar, você não precisa fazer nada disso, você não quer. Para que você vai fazer? Só que aqui a gente vai bater num ponto que é o seu corpo, ele te grita, ele grita na tua cara que você precisava sim estar fazendo uma dieta. Os diagnósticos, eles gritam na sua cara que você precisava estar fazendo uma dieta. A sua mente grita pra você que você precisava sim estar se cuidando melhor. Tá começando a ficar impossível viver dentro da sua cabeça. A tua existência, a tua percepção da sua própria existência tá complicada. Você não consegue reconhecer futuro, propósito, expectativa. E para compensar todas essas necessidades, ao invés de colocar a tua vida em ordem fazendo o que é difícil, o que vai revelar que você tem vícios, porque vamos lá, tu começa uma dieta, você descobre um monte de coisa na sua alimentação que é difícil de parar de fazer, não descobre? Você começa a treinar, você percebe que vencer a preguiça pra você é complicado, que isso te pega de jeito. E que talvez as coisas que você vai ter que deixar de fazer para conseguir treinar, elas nem são tão importantes, mas elas te têm de um outro jeito. Elas te têm de uma outra forma. É só na hora que você precisa começar a tirar coisas que você começa a perceber coisas fúteis sendo o seu baluarte. Prometendo ser, porque elas não conseguem. Então, essa manifestação da ausência de disciplina em vícios, em doenças, quanto mais ignorada ela vai sendo, mais profunda ela vai se tornando. Então agora vamos pensar assim, ó, você não quer estudar todo dia, você não precisa. Quem é que faz isso? Tu não é nerd, você não vai fazer isso. Só que aí, cara, quando chegar aquele momento em que você sabia que se você tivesse feito, você teria conseguido, o que vai te... Você vai encarar de frente o fato de que se você tivesse feito, você teria conseguido? Ou você vai escapar por uma tangente ali? Você vai, não. É que essa situação é diferente. Não, é porque aqui a coisa tá injusta. Eu não consegui, mas não é porque eu não fiz. E aqui nós vamos encontrando vários pequenos vícios, várias pequenas justificativas, vários pequenos diálogos que, na realidade, não são verdade. E aí nós voltamos lá naquele vídeo, né?
conversa com a tua realidade o tempo todo. Tu chama as coisas pelo que elas são, fala o que está acontecendo. Que é nesse, inclusive, chamar as coisas pelo que elas são e falar o que está acontecendo de fato para você mesmo, que você percebe quais são as coisas que precisam ser corrigidas e quais hábitos corrigem. E a partir dessa percepção, você desenvolve a disciplina de realizar. Porque esse hábito, ele não é o fim nele mesmo, ele é a resposta para alguma coisa. Alguma coisa tem que ser respondida ali toda vez que você volta. E quando você quando você para de ir e a resposta para de chegar, o que você sente é falta. Esse lugar existe, entende? Esse lugar, ele existe. É porque quando a gente está começando, é complicado de acreditar, mas assim como se você ficar sem comer, você vai sentir a fome, chega um nível em que se a pessoa fica sem treinar, ela percebe que alguma coisa não tá legal. Se ela foge muito da alimentação, da dieta dela, ela vê o corpo dela reagindo a esse erro, certo? Ela vê o corpo reagindo a essa fase. Se você começa a se perder de novo na sua vida espiritual, você percebe que teus pensamentos estão começando a ir para um outro lugar, que as suas atitudes estão indo para outro lugar, que a sua visão de mundo está começando a ficar demais em cima de coisas que não importam de fato. Então, conforme você vai cumprindo com o seu dever de satisfazer necessidades da forma correta, isso se torna o seu normal. E a motivação se torna um movimento totalmente natural. Então a nossa conversa aqui se conclui em duas coisas. A primeira é que toda disciplina nasce quando nós percebemos que o agir se associa a satisfazer uma necessidade. Então nós começamos a disciplinadamente agir. E o teu exercício é pensar, os hábitos que eu quero desenvolver, eles me servem para quê? O que eles satisfazem? O que eles resolvem? E então você vai se empenhar na realização disso até que o teu corpo, a tua mente, você perceba que realmente essa satisfação acontece e esse agora é o seu normal. As pessoas que treinam por anos, que fazem dieta por muito tempo, que têm uma disciplina com as atividades criativas que estão relacionadas ao trabalho delas, as pessoas que têm uma vida espiritual muito bem alinhada, por muito tempo, elas não são pessoas superpoderosas. Elas talvez sejam apenas pessoas que reconheceram de uma forma visceral a própria fraqueza, a própria necessidade. Necessidade essa que todos nós temos, certo? Então a nossa conversa ela fica por aqui. De novo, espero que tenha feito sentido, que tenha sido didático, que tenha sido útil. E eu vejo vocês no próximo vídeo.